Aqui é o Marcos Eduardo e o FMI chega agora a dizer que o Brasil está no caminho certo em relação a como trata as criptomoedas. E isso é uma mudança de paradigma gigantesco. Digo essa afirmativa pelo fato de que, recentemente, o FMI falava que a forma com a qual se deve trabalhar com criptomoedas é com extrema cautela e, caso veja a mínima possibilidade de ter problemas com isso, é necessário a proibição direta. E agora, simplesmente, os caras mudaram de ideia do nada, né? Então, vamos conversar a respeito disso. Eu creio que as criptomoedas exercem um papel muito grande na chamada nova ordem, nova era ou grande reset mundial que está por vir aí, que começa pela questão econômica, mas ao mesmo tempo, para esse momento e durante um curto espaço de tempo, elas vão representar a liberdade financeira. Então, vou te convidar aí a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda pra caramba, de verdade, não te custa nada. E aqui na descrição vai ter o link da Binance, tá? Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito desse assunto, tá? Essa matéria, então, ela foi publicada aqui no portal do Bitcoin, tá? Então, olha só, o Fundo Monetário Internacional analisou o estado da adoção e os riscos potenciais das criptomoedas e moedas digitais de bancos centrais no mundo. O artigo resultante foi publicado no dia 22 e foca na América Latina e Caribe, com destaque para a experiência atual do Brasil e para a afirmação de que proibir o uso de criptoativos não é uma solução efetiva para longo prazo, né? Sendo que há pouco tempo eles falaram, não, qualquer coisa, qualquer dificuldade que você vê, que você enxergar aí, a melhor opção é proibir, né? Então, nossa, foi uma mudança muito grande. É uma mudança e tanto de rota da instituição. Em fevereiro deste ano, o diretor-gerente da FMI, a diretora no caso, né, a Kristalina Georgieva, havia demonstrado-se favorável à proibição de criptomoedas devido à existência de possíveis riscos de estabilidade financeira mundial. Só que assim, o interessante é que o argumento de muita gente, né, a respeito do Bitcoin e das criptomoedas é assim: Bitcoin e cripto não é bom porque vai atrapalhar o sistema financeiro mundial de funcionar. Mas será que as pessoas realmente estão felizes com o sistema atual? Será que o sistema atual é algo bom mesmo para as pessoas? Porque assim, eu vejo que o governo, né, o Estado no contexto geral, eles podem fabricar quantas moedas eles quiserem, do jeito que eles quiserem, a hora que quiserem. São eles mesmos que auditam, eles mesmos que dominam toda a cadeia de produção. Então, será que isso é tão bom assim? Será que ter um ativo que é infinitamente fabricável ou emitido é algo tão positivo assim? Daí você pega, por exemplo, os bancos. Os bancos estão extremamente alavancados. Eles têm aí 10 a 30% da reserva que era para ficar ali parado. Então, se todo mundo for no banco, nem precisa ser todo mundo ir no banco ao mesmo tempo. Se a gente fosse considerar um cenário hipotético em que todo mundo tem uma média igual de dinheiro e a gente vê aí uma corrida de 10, 20% da galera sacando, basicamente o banco quebra. É isso. Não tem conversa. Então, será que esse sistema é tão bom assim? Bom, aí que entram as criptomoedas. E por que eu digo que elas fazem parte aí de um domínio global e a gente tem liberdade por utilizá-las? Pera aí, Marcos, mas as criptomoedas, elas são algo que faz parte de algum arquétipo aí, de algum plano para domínio mundial, conforme você está falando, ou elas trazem liberdade? Decide, o que você quer. Então, depende do período. Para esse momento, e talvez até 2030, vai ser liberdade. Após esse período, muito provavelmente será uma parte integrante e fundamental dessa nova ordem que está surgindo, dessa nova era que está chegando. A nova era, esse novo momento, né, que a humanidade está vivendo, é uma mudança que ocorre em vários patamares, né, ocorre em várias coisas. Então o padrão de tudo está mudando. O padrão do que é dinheiro, o padrão do que é família, o padrão do que é amizade, o padrão do que é sexo, o padrão do que é Deus, o padrão do que é religião. Tudo isso está mudando.
E é uma mudança forçada, é uma mudança que artificial, né? Tá sendo provocado isso. Não são as pessoas que naturalmente estão se identificando de certa forma. Não, elas são influenciadas a isso. Elas são levadas a isso. Todo mundo tem suas próprias escolhas, suas próprias decisões, mas existem pessoas que acabam entregando suas decisões ao que a mídia diz ser correto ou não, né? Tanto é que a gente mesmo que tem o governo da sua própria vida, de vez em quando acaba se pega pedindo desculpa por algo, né? Por algo que você não fez de errado e você sabe que não fez de errado, mas você tem medo de que alguém entenda de forma negativa o que você falou, então você tem que ficar moldando as palavras aí para não ofender ninguém. É a coisa mais comum de acontecer. Só que para que haja o controle populacional e um governo mundial, é necessário que haja uma só moeda. Tá? Isso é o epicentro. Para você identificar como que é o reset mundial, você imagina alguém jogando uma pedra num rio, né? Um lago, né? Bem paradinho ali, não tem onda nenhuma. Você joga uma pedra, onde a pedra acertar, o epicentro do impacto é a área financeira. Todas as ondas subsequentes oriundas daquele impacto, elas podem ser consideradas como as outras áreas que vão começar a sofrer alterações também. A energia masculina também está sendo vista cada vez mais como tóxico. Você ser homem, né? É uma coisa. Você ser homem, branco e hétero é uma coisa assim que não sei como, mas daqui a pouco vão falar que é crime. Né? Eu sou um criminoso só pelo fato de ser quem eu sou, né? Só por ser imagem e semelhança do Criador dos céus e da terra. Bom, então eu vejo também que você ensinar sobre a Bíblia ou falar sobre o amor de Deus para uma criança vai ser ruim, e ao mesmo tempo você vai ter que falar, ou você vai ter que aceitar que alguém fale para ela que ela pode mudar de sexo se ela quiser. Assim, talvez tenha alguém aqui que vê isso e acha isso normal, né? Um menino uma pessoa que não chegou à maioridade, não tem o cérebro formado, ele está pronto para definir qual é o sexo dele, a sexualidade dele, ou que porcaria queiram colocar na cabeça dele. Mas você falar de Deus pra criança e falar de Jesus, daí você não vai poder, né? Eu vejo que a gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar. Eu não acredito que a situação vai andar bem, não. Eu não acredito. Mas, enfim, então vai ter toda essa mudança. E é necessário que haja quebra também das soberanias nacionais, ou seja, não haja o governo diretamente do Brasil. O Brasil será como se fosse uma peça de um órgão maior. Como, por exemplo, hoje já funciona a União Europeia. Então a gente tem a União Europeia aí, dividida entre vários países, mas existe meio que um reino maior que engloba tudo aquilo que é a União Europeia. Então a tendência é que o mundo ele se subdivida em vários grupos, e esses grupos posteriormente venham a se tornar um só. E como que esses grupos vão se tornar um só? Eles vão se tornar um só a partir de uma ameaça em comum. Então, o governo, o Estado, a grande elite, eles sempre utilizam a sua perda de saúde ou sua perda financeira para retirar a sua liberdade. Então, eles trocam a sua liberdade por uma falsa paz, por uma falsa segurança. Então amanhã ou depois eu vejo que os caras vão inventar e tá vindo ataque alienígena, agora todos precisamos nos unir. E essa união é no sentido, você abdica das suas próprias escolhas, da sua própria vida, das suas próprias decisões, em pró daquilo que nós que estamos lutando contra determinada ameaça aleatória XYZ, nós vamos decidir, né? Porque é pro seu bem. E sempre vão falar que é pro seu bem, sempre vão falar que é pra sua segurança, sempre vão falar que é pra sua saúde, né? Você vê aí as coisas que aconteceram em relação ao Covid, né? Um monte de gente perdeu a vida, um monte de gente, de verdade, ficou mal. Eu acredito sim que alguma coisa aconteceu aí que as pessoas ficaram muito ruins. Mas ao mesmo tempo, é perceptível que essa, não sei, eu não sei dizer se a situação foi gerada. Eu só digo que eu acredito que. Agora, se ela foi gerada ou não, não tenho como provar.
Mas então vamos ficar só com os fatos que a gente tem. Muitos governantes se aproveitaram dessa situação para de fato reduzir a liberdade das pessoas. Então vamos supor aí que a gente tinha um grau de autonomia, de liberdade ou de espaço de 90%. Daí, durante o período de reclusão, né, tivemos o nosso potencial de 90% baixado até 40%. Só que daí quando liberaram tudo de novo, opa, a gente não voltou para 90%, a gente voltou para 80%. E cada nova crise vai reduzindo cada vez mais a nossa liberdade. E as criptomoedas hoje, elas são descentralizadas e elas permitem que a gente tenha acesso à liberdade financeira. Né? O Estado não pode bloquear seu dinheiro, ele não pode saber quanto dinheiro você tem e não pode tirar o dinheiro da sua conta. Né? Coisas que ele pode fazer quando o dinheiro está em uma conta bancária. Agora, se está numa carteira, não tem como isso daí ser feito. Só que, em breve, vai começar um conjunto de leis e regras que vai obrigar que você utilize apenas moedas ou um sistema custodiado pelo próprio Estado ou por instituições previamente autorizadas pelo governo. E como que vai funcionar? Hoje a gente trabalha com corretora de criptomoeda. Você pode sacar seu Bitcoin de uma corretora. Você tem conta na Binance, por exemplo. Você consegue sacar o seu Bitcoin que está na Binance e passar por uma carteira, passar por outra corretora e tudo mais. Só que no futuro, as moedas, elas vão continuar existindo, você vai poder utilizar, mas vai ter um sistema fechado, em que a gente não vai ter acesso diretamente ao Bitcoin, não vai ter acesso diretamente ao Ethereum, ao AVAX. A gente vai ter acesso a uma imagem dessa moeda, uma emulação dela. Então os Bitcoins, as criptos vão ficar guardados nos governos ou instituições custodiantes, e sempre que você precisar transferir dinheiro para uma outra pessoa, você vai utilizar um sistema de um terceiro para fazer essa transferência. E o dinheiro efetivamente vai continuar na carteira do governo. Só que vai mudar são os números do seu cadastro e os números do cadastro da outra pessoa. A tendência é que isso venha a acontecer. Então, por isso que eu digo que a nossa liberdade financeira, ou pelo menos da maior parte das pessoas, vai durar pouco. Nós temos algumas alternativas ainda, mas isso daí vai durar pouco, não vai ser para sempre. E quem conseguir dominar as regras do jogo, conseguir ganhar dinheiro, se alavancar, conseguir de fato superar esses desafios básicos atuais, vai sobreviver melhor aos desafios que virão depois. Essa daí que é a verdade. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que esse material tenha sido útil e até mais.